Bem, falamos da lição número 1, a parte de quinta-feira, as reivindicações de Jesus. O milagre que Jesus fez no tanque de Betesda foi uma oportunidade maravilhosa para aquele enfermo, 38 anos doente. Havia muita gente precisando, mas Jesus se dirigiu àquele homem. Além de ter os pecados perdoados, aquele homem, logicamente, ele ficou feliz porque Jesus o curara. E os fariseus não entendiam, porque para eles, uma pessoa paralítica é porque era um grande pecador. Esse homem de repente estava andando, estava sadio e carregando uma cama no sábado. Isso era um motivo de escândalo. Jesus então reivindicava para si apenas a sua divindade. João aproveitou para mostrar a maioria dos milagres. João se demorava um pouco nos milagres, mas bastante para mostrar quem havia feito o milagre e por que era importante ele colocar essa conotação da divindade de Jesus. Para os fariseus, Jesus era um blasfemador, se dizia ser igual a Deus. Por isso a pergunta 6 diz assim: qual a razão para Jesus ser perseguido ao fazer uma cura no sábado? João capítulo 5, verso 16, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então a resposta: por que os fariseus e os judeus e os escribas tentavam matar Jesus? Resposta: os líderes haviam criado muitas regras para guardar o sábado, porque tinham uma visão distorcida sobre a lei. E quando viram Jesus curando no sábado e mandando o homem carregar a sua própria cama, tentaram impedi-lo. Eles achavam uma blasfêmia Jesus dizer ser o Filho de Deus. Jesus não violou o sábado. Ele apenas mostrou que fazer o bem no sábado é algo que devemos ter prática de fazer costumeiramente. E ele chegou a dizer: meu pai faz o bem no sábado. Meu pai controla o universo. O universo não para no sábado. Deus continua mantendo o universo. Obviamente que os olhos de Deus estão em toda parte, mas o Pai Eterno mantém os seres vivos por sua própria vontade. E ele determina que os anjos estejam em alerta mesmo no sábado. Pergunta 7. Que argumentos Jesus usou para tentar convencer os líderes quem realmente ele era? João 5, verso 19 em diante. Ora, mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa nenhuma, se ele não ver o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho do Homem, o Filho de Deus, vivifica aqueles que ele quer, para que todo homem, todos os homens possam verificar que Deus é o Pai de todos. Por isso, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, recebe também aquele que o enviou. Por isso vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão para a ressurreição, uns para a ressurreição da vida, os que fizerem o bem, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Verso 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, mas o Pai que me enviou, esse mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. Examinais as Escrituras, porque vocês cuidam de ter nelas a vida eterna. Mas eu vos digo, são elas que de mim testificam. Se vocês não me acharem nas Escrituras, é porque vocês não estão lendo corretamente. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Não cuideis que eu vos hei de fazer nenhuma acusação, porque o Pai é que vai acusar vocês, porque vocês não me aceitam. Por isso, Moisés, em quem vocês esperam, de mim testificou. Porque se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim, porque Moisés falou de mim. Mas se não crerdes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Jesus foi contundente. Ele deu uma resposta à altura para aqueles judeus. Jesus tentava convencê-los de que ele realmente era o Filho de Deus. Os líderes não aceitavam, porque Jesus se dizia ser filho do Pai Celestial. E ele dizia: seu pai não é o José, o carpinteiro? Seus irmãos não estão entre nós? Sua mãe não é Maria?
e por isso eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. Jesus mostrou seu relacionamento íntimo com o Pai. Mostrou que os seus milagres eram vindos da parte do Pai, estavam em conformidade com a vontade do Pai. Ressuscitar alguém era visto como sendo um milagre de primeira grandeza. E Jesus disse, eu ressuscito porque o Pai também ressuscita. E Ele me deu esse poder. Por isso, Jesus disse, o Pai testifica de mim. João Batista testificou de mim. Por isso, vocês não creram nele. Mostrou como os profetas falaram da vinda do Messias. E eles passaram por alto, não entenderam que o Messias estava entre eles. Jesus disse, os milagres que eu realizo testificam de mim. As Escrituras testificam de mim. Moisés testificou de mim, dizendo, virá um profeta maior do que eu. A ele vocês deveis ouvir. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Por isso, o Senhor Jesus censurou aquelas pessoas, porque eles não aceitavam a sua divindade. Por isso, as justificativas de Jesus eram no sentido de mostrar que ele era realmente o Filho de Deus. Bantu, na África, era um cristão sincero, mas quando foi trabalhar numa vila distante, ele falou de Jesus, orou e viu Deus operando naquelas vidas. Um dia, o chefe pediu para que Bantu levasse algumas ervas para queimar diante de um ídolo, mas Bantu se negou e ali começou a perseguição de Bantu. Ele tomou pelo menos 3 grandes surras, mas não recuou. Achava-se na situação dita por Jesus e honrou o Mestre, depondo a sua vida por Jesus. Jesus estava numa situação em que ele era perseguido. Bantu, esse missionário na Índia, ele foi perseguido porque ele se negou a prestar uma adoração ao ídolo. Ele disse, eu só adoro Jesus, não adoro nenhum outro tipo de Deus. E por isso ele foi perseguido, até que depois de uns 3 anos de perseguição, Bantu foi morto. Depois sua vida aos pés de Jesus. Mas da morte de Bantu, pelo menos 500 pessoas aceitaram Jesus Cristo. É isso que Jesus estava ensinando para os fariseus. Se vocês me ouvissem, vocês saberiam quem sou eu. Se vocês lessem a palavra de Deus, os profetas, de maneira assim consciente, vocês saberiam que eles falaram de mim. Se vocês crescem realmente no que Moisés disse, vocês veriam que Moisés falou de minha pessoa e que eu viria. E aqui estou eu, mas vocês não acreditam em mim. Ora, se vocês não acreditam nem nas palavras de Moisés, vão acreditar na minha? Por isso Jesus mostrou que ele era o verdadeiro Messias. Mas infelizmente as pessoas estavam cegas para essa realidade que Jesus estava mostrando. Deus nos abençoe. Possamos aceitar Jesus e não duvidar nunca de sua palavra. Algumas pessoas se decepcionam com Jesus. Pedem milagres, solicitam algumas situações e quando isso não acontece, eles então descreem de Jesus. Infelizmente, acontece muito isso. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei sempre estavam interrogando Jesus, porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Hoje, nós temos a palavra de Deus que nos mostra todos esses exemplos. E se nós não cremos mesmo assim, então Jesus diz, aquele que não crê em mim já está condenado. Deus nos abençoe. Possamos estar absolvidos diante do Pai Eterno, porque cremos e aceitamos Jesus como o nosso Salvador, o divino Messias. Fique com Deus e Deus nos abençoe a todos.